Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os ganhos que uma das contas que opera opções de Bitcoin gerou nos últimos 30 dias, tanto em termos de Bitcoin quanto também em termos de reais e de dólares. E principalmente o que está por trás desse resultado, quais as estratégias foram aplicadas e tudo mais direto na tela do meu computador. Então bora lá, pessoal, vou mostrar aqui para vocês os ganhos dos últimos 30 dias, um mês atrás, os resultados dessa conta. E como você está vendo aqui, nesses 30 dias não foi feita nenhuma transferência, então todo esse rendimento são com estratégias de opções de Bitcoin. Mas antes de te mostrar tudo isso detalhadamente, principalmente quais as estratégias aplicadas para ter esse resultado, esse incremento de Bitcoins nesse período, quero te fazer um convite. Se você não é um mero curioso que fica apenas consumindo conteúdo aleatoriamente no YouTube sem implementar, se você é daqueles que quer ter resultado com esse conhecimento, acessa os links aqui na descrição, porque sempre tem algo para te levar para um passo adiante. E agora, bora destrinchar os resultados desses 30 dias. Você está vendo aqui que 30 dias atrás, essa conta aqui estava com 0,5042 bitcoins. Vou pedir para o editor dar um zoom para você ver esse número melhor. E agora, 30 dias depois, ele foi para 0,6547. Repito, sem nenhuma transferência, tudo com rendimento das operações com opções de Bitcoin. Então aqui compilei na planilha para ficar mais fácil. Você vê que 30 dias atrás, a conta estava com 0,5042, meio Bitcoin, e agora 0,6547, ou seja, um lucro em 30 dias de 29,85% em termos de Bitcoins. O que é um baita lucro, obviamente, é um lucro acima da média mensal que a gente costuma ter. Não é o recorde, teve meses que a gente conseguiu um lucro bem maior, mas certamente a gente não consegue esse rendimento todo mês. Mas bora lá continuar. 30 dias atrás, em termos de dólar, essa conta valia 42.700. Aqui está a cotação do dólar naquele dia, aqui está a cotação do Bitcoin nesse dia em termos de dólar, e aqui as demais cotações relativas a esses números aqui da tabelinha. Então, em 30 dias, essa conta saiu de 42.700 dólares para 67.997. Um lucro de 59% em 30 dias, o que é algo completamente fora da realidade de mercados tradicionais. Isso só é possível no mercado cripto e especialmente com opções de cripto, mais particularmente ainda opções de Bitcoin. Em termos de reais, essa conta aqui estava valendo 250 e foi para 382 mil em 30 dias, gerando um lucro de 52,71%. Então a primeira coisa que você observa é que a gente tem um ganho bem expressivo em termos de Bitcoin, 29%, só que a gente tem ganhos duplos, a gente aumenta a quantia de Bitcoins e ganha também com a valorização do Bitcoin. Então em termos de fiat, o nosso ganho é ainda maior. Aqui você está vendo a performance do Bitcoin nos últimos 30 dias, então você vê que foi um período de alta. E dito isso, te mostrado o valor da evolução da conta, agora eu quero te mostrar como que isso foi conseguido. Veja, eu opero opções através do método PEP, que é um método que eu desenvolvi ao longo dos últimos anos e venho lapidando ele. Antes de fazer qualquer operação, a gente vem aqui para a etapa da preparação. A preparação passa por 3 aspectos. Obviamente a gente tem que ter uma base das opções, uma base das plataformas que a gente está utilizando e principalmente uma noção de mercado. Não é ter bola de cristal, adivinhar o que o mercado vai fazer, mas a gente tem que saber fazer uma leitura de mercado. Observe que nesse período aqui, o Bitcoin está com uma tendência bullish. E a partir do momento que a gente identifica isso, a gente vem para o segundo pilar do método, a execução. E o que a gente vai executar, o que a gente vai colocar em prática? A operação mais adequada ao nosso perfil e também, obviamente, ao momento do mercado. Se a gente fez uma leitura, identificou com alta probabilidade que o mercado estava com uma tendência bullish, do nosso hall de estratégias possíveis, a gente seleciona aquelas mais adequadas para um momento bullish. E a operação que mais se beneficia com a alta do Bitcoin
são as calls longas compradas, como eu já mostrei em vídeos anteriores, mostrando backtests, mostrando ela casada com outras operações. E aqui você está vendo que a gente tem uma quantidade de calls compradas muito maior do que o próprio equity da conta. Então a gente está com uma posição com viés bullish. Mas em que medida, como que eu seleciono que eu vou comprar essa call aqui desse vencimento, desse strike, e não uma call desse vencimento, por exemplo? Por que tem esse strike e não tem esses? Tudo está previsto no método PEP. Além de montar a operação mais adequada ao perfil de cada um que está operando e ao momento do mercado, a gente coloca cada operação no melhor setup operacional. Então, rodando backtests, fazendo estudos, a gente vê qual a melhor janela de abertura, parâmetros de entrada, pontos de saída, rolagem para cada uma das operações. E obviamente toda operação no mercado ela tem o seu risco, não é? Então não basta você montar uma operação e ficar de braço cruzado contando com a sorte. E aqui eu já vou entrar em detalhes de outras operações que a gente fez antes dessa. Porém quero te mostrar que a etapa seguinte do método é justamente a proteção. Quando você faz uma operação, seja essa que eu te mostrei ou qualquer outra, você tem que compreender o risco envolvido. Uma vez que você tem a compreensão do risco, você adota as devidas medidas para mitigar esse risco e, além disso, você implementa a redundância, ou seja, uma camada extra de proteção. Se você está devidamente preparado, montou a operação mais adequada para o seu perfil, para o momento do mercado, pegou essa operação, colocou no melhor setup operacional, compreendeu perfeitamente os riscos e adotou as devidas medidas para gerenciar esse risco, aí o passo seguinte é você perpetuar essa operação, que é um detalhe que eu não vou entrar aqui nesse vídeo agora. Mas eu quero que você perceba que muito mais importante que adotar uma estratégia é você ter uma metodologia completa. E ainda, muito mais importante do que uma operação isolada é você fazer uma combinação de operações em que o ponto fraco de uma seja compensado pelo ponto forte de outra. Essa operação aqui que eu estou te mostrando, ela é uma operação com viés bullish, ou seja, se o Bitcoin sobe, ela valoriza bastante. Porém, se ele não sobe, essas calls aqui elas desvalorizam bastante. Então tem um ponto fraco dessa operação e eu tenho que saber quais operações eu uso para compensar esse ponto fraco. E uma das formas é eu procurar financiar a compra daquela call com a venda de outras calls mais curtas. Eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando essa estratégia. O ganho que eu obtenho com a venda de uma call mais curta, ele é bem menor do que o gasto que eu tenho comprando aquela call mais longa. No entanto, a quantidade de vezes que eu posso fazer essa operação acaba compensando o fato de o prêmio aqui ser menor. Então, quando eu coloco na mesma base, uma base anual, por exemplo, o ganho com essa call, o custo com a compra dessa call e o ganho com a venda de calls mais curtas, eu vejo que boa parte desse risco aqui, ele acaba sendo minimizado. Então essas calls foram as principais responsáveis por esse incremento de bitcoins nesse período. Porém, mesmo que o Bitcoin não tivesse dado essa disparada, o risco dela estaria controlado por outras operações. E além disso, outras operações que eu fiz com tiro mais curto foi o Risk Reversal, ou seja, a compra de uma call aqui num vencimento mais curtinho, financiada com a venda de put. Também tem vídeo aqui no canal mostrando o Risk Reversal. E além disso, uma outra estratégia bullish extremamente simples, e não pelo fato de ser simples ela é ineficiente, muito pelo contrário, é a venda de put, a boa e velha venda de put, que rentabiliza os nossos bitcoins, especialmente no momento que o Bitcoin dispara. Não são todas as operações, grande parte das operações que eu fiz ao longo desses 30 dias já foram encerradas, mas a gente tem a compra de call longa financiada com a venda de calls curtas, a gente fez o Risk Reversal e também uma trava de alta com call. Se eu for comprando essas calls aqui indefinidamente, indiretamente isso vai acabar afetando a minha margem. Não porque a compra de call consuma margem, mas porque ela reduz o meu saldo disponível e isso indiretamente acaba afetando minha margem e também elevando o meu risco. Então, em um determinado momento, você pode querer não apenas
pode ser interessante você não continuar comprando essas calls longas e sim armando uma trava de alta com call. Então você compra uma call dentro do dinheiro e reduz parte do risco vendendo uma call fora do dinheiro. Então esse resultado aqui, que não é um resultado típico, está longe de ser nosso recorde, a gente já teve meses que ganhou muito mais do que isso, mas é um resultado acima da média. Ele não é fruto apenas de uma estratégia, mas de uma combinação de estratégia em que a gente tem pleno conhecimento do ponto fraco de uma e entendendo isso estrategicamente a gente adota outras estratégias complementarmente para compensar o ponto fraco daquela outra, para que o ponto forte de uma compense o ponto fraco da outra, e todas essas estratégias estão dentro de um escopo maior dessa metodologia que é o método PEP, preparação, execução, proteção e perpetuação. Então alguém pode se perguntar, pô, mas esse resultado aqui é fruto da sorte, você estava com uma operação bullish, o Bitcoin disparou. E uma coisa que eu tenho muito claro dentro de mim é que a sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. Se a gente não tivesse devidamente preparado, seguindo esse passo a passo, seguindo essa metodologia, que não foi criada da noite para o dia, levou anos para ser desenvolvida e lapidada, se a gente não tivesse com as posições devidamente preparadas, nós não estaríamos expostos a essa, entre aspas, sorte. Então eu acabei de mostrar os resultados de apenas 30 dias dessa conta que, repito, começou a ser operada aqui no YouTube quando tinha apenas 0,1 bitcoins. Te mostrei o que está por trás desses resultados e te convido, caso queira dar um passo além e implementar e ter um conhecimento mais de perto e mais profundo do método PEP e de repente contar com o meu acompanhamento, te convido a acessar os links aqui na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo no próximo. Grande abraço e até mais.